Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo bem aí em casa, que vocês tenham passado dias bons, estejam aproveitando, estudando bastante, espero que tenham aproveitado o feriado para colocar tudo em dia. Na aula de hoje a gente vai falar da atividade 8 do Trilhas de Aprendizagem, qual o acesso do continente africano à rede de água e esgoto. O que nós estamos falando de continente africano agora? O que nós estamos misturando o continente africano com água e esgoto? A gente estava falando de lixo. Calma. Se a gente estivesse em dias normais de aula normal, a gente estaria entrando no tema África agora. Então é um tema que é um pouco desconhecido para vocês ainda, mas que a gente vai explorar bastante. Eu vou dividir um pouquinho isso. Antes de eu explicar para vocês profundamente o que é África, eu vou deixar um vídeo no YouTube e no Class de uma aula que eu já dei para o 9º ano sobre África para dar uma contextualizada. Só que, eu não entendi, tá meio confuso. Tudo bem, por quê? Porque eu vou voltar para falar só dessa aula depois com vocês. Só sobre a história africana. Eu só vou deixar o vídeo para que vocês contextualizem um pouco para que a gente consiga falar sobre o que tem a ver a África agora. Mas a ideia dessa aula aqui, que está na atividade 8, não é muito bem falar da África, e sim de alguns dados de água, rede e esgoto. Da rede de água e esgoto. Desculpa, eu estou confundindo tudo. E aí, vou explicar para vocês o porquê que essa rede é importante, né? O que é isso? Então, assim, antes da gente entrar na África em questão, entender nessa aula o que é a rede de água e esgoto. Mas lembrando, vou deixar já o vídeo, que é um vídeo meu explicando sobre basicamente as questões africanas, por que a gente tem esses dados na África, para vocês complementarem a resposta de vocês. Mas a gente volta nesse assunto. Então vamos lá. O que é saneamento básico? Saneamento básico, você já deve ter escutado falar, é todo o funcionamento da rede de água e esgoto da cidade de vocês, do bairro de vocês. Então, por exemplo, distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. O que é cada um desses? Vamos entender que esses nomes esquisitos aqui. Distribuição de água potável. Todo mundo precisa de água, né? A gente sabe que a gente precisa de água, eu já coloquei na aula passada, acho que foi para que a gente precisa. Então, que a gente precisa de água para viver, de água para beber, de água para fazer higiene e tudo mais. Você sempre responde para tomar banho. Isso, para os seres vivos, para irrigação, para tudo isso. Então, necessidade de todos os seres vivos. Só que, além disso, além do que a gente sabe para que a gente precisa, como que essa água chega em casa? E o que é essa água potável? Água potável, gente, é uma água própria para o consumo, que ela pode ser utilizada na casa de vocês. Lembrando, tem uma diferença entre potável e filtrada para beber. Mas a água potável é uma água minimamente limpa, que você pode tomar banho, que você pode lavar a louça, que não tem micro-organismos. Ou seja, eu não posso ir lá na poça de água da chuva, lá fora, pegar água e tomar banho e beber. Por quê? Ela pode estar contaminada pela sujeira. Então, cabe ao governo distribuir uma água limpa. E como que eu pego essa água limpa? Eu vou pegar no rio e vou... Calma, a gente vai ver. O que a gente tem que entender, que vocês já viram isso também no 6º e 7º ano, é que chegar a água potável para as pessoas é uma política pública que tem que ser feita. No Brasil hoje, quase 2,4 bilhões de pessoas, no mundo, vou falar do Brasil daqui a pouquinho. No mundo, 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, ou seja, não tem água limpa para fazer essas necessidades básicas do dia a dia. Agora sim, no Brasil, 35 milhões não têm acesso à água potável, ou seja, uma população de 200 milhões de pessoas, um pouco mais, quase um quarto não tem acesso a essa água limpa saindo da torneira. Vocês conseguem imaginar vocês acordando, abrindo a torneira para lavar o rosto, escovar o dente, fazer um café, e não tem essa água, tá? Não chega na casa das pessoas. E isso tem muito a ver onde as pessoas moram e a classe social das pessoas. Se você mora numa casa de comunidade, uma casa mais simples, não tem um sistema de encanamento que leve essa água até a sua casa, essa água tratada. Então, às vezes, você tem que pegar onde tem, pegar ou em algum lugar perto, pegar de um poço.
porque não tem. Isso é mais comum em locais rurais mais pobres, no sertão, ou em locais menos habitados, com uma urbanização menor. Só que pensem que é uma dificuldade pensar como a gente concebe, né, que hoje, em 2020, em que o homem tem toda a tecnologia do mundo e as pessoas, muitas pessoas, 2,4 bilhões de pessoas no mundo não têm água nas suas casas. Isso é muito grave. E aí a gente vai entrar naquela questão que a gente sempre fala, da diferença de classes sociais. Por que tem gente que tem? Por que se a água não é de ninguém, se a água não tem dono, como assim algumas pessoas têm acesso a ela e outras não? A gente vai voltar a isso tudo. Coleta e tratamento de esgoto. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um gráfico desse funcionamento todo, mas assim, quando você usa uma água na sua casa, vai lá, dá descarga, essa água suja da descarga, a água suja de lavar a mão, ela vai para o cano. Esse cano, ele precisa ser coletado para algum lugar, né? Tem uma rede de encanamento que leve para algum lugar, que trate essa água novamente para ser jogada novamente no rio ou numa estação de tratamento que seja, em algum lugar. Por quê? Se toda a água suja das nossas necessidades dentro de casa, das indústrias e tudo mais for direto para o rio, a gente não vai ter mais água limpa em lugar nenhum. Então é uma rede que eu vou mostrar para vocês. Mas para vocês entenderem, hoje 4,5 bilhões de pessoas no mundo não têm esse serviço de saneamento e essa coleta de esgoto. No Brasil, quase metade da população, não alcança metade, ainda mudou um pouquinho nos últimos anos. Gente, metade das pessoas não tem na sua casa um sistema de encanamento que leva esses dejetos embora, trata eles para jogar dentro do rio. A gente vai ver algumas imagens daqui a pouco também, vocês vão entender um pouquinho mais. O que acontece? Que esses dejetos gerados são depositados em fossas. Então, assim, hoje alguns lugares mais simples do Brasil ou do mundo é um banheiro em que você faz as necessidades e tampa e cobre com terra e acabou. Isso com o tempo pode também contaminar o solo, né? E a água que tem embaixo do solo, que a gente já estudou também. E essa contaminação vai gerar vários problemas que a gente também já sabe. E além disso, e quando não é em fossas, ela vai direto para os rios, para os oceanos, para os mares, contaminando tudo. A drenagem urbana é outra parte do saneamento básico. Então você tem que planejar uma cidade para que as águas da chuva não gerem enchente, né? Não chovam demais, não gerem enchente. Áreas que podem ser permeabilizadas, o que é isso? Quando a gente constrói uma cidade em cima de um local que já foi natureza, a gente impermeabiliza o solo, a gente coloca cimento, e a água ela não consegue entrar nesse cimento. Então vamos pensar que aqui é uma rua e era cheia de árvore e terra. Quando chovia, essa água caía e entrava na terra. Hoje que a gente construiu casa, a rua, essa água ela só escorre, ou ela fica ali. Ela pode ou encher ou alagar lugares mais baixos. Então, isso tem que ser cuidado numa cidade também. Faz tudo parte do saneamento. Até porque, imagina se alaga o tanto de sujeira que não sobe junto. E isso a gente sabe que é um dos problemas que causa alagamento. Sujeira na rua entope bueiro, alaga. Então, tudo isso tem que ser muito planejado numa cidade. Essa captação de água da chuva. E se precisar construir piscinões, o que é isso? Locais, umas piscinas, nos lagos gigantes, para essa água toda da chuva escorrer para lá. E por fim, e mais importante, coleta de resíduos sólidos, que é a coleta de lixo. Então a gente precisa coletar o que sobra na nossa casa, né, os lixos, papel, plástico e tudo mais que a gente estudou na aula passada, de preferência reciclar, tratar esse lixo, ou seja, ou você reciclar ou você mandar para os aterros, que a gente viu na aula passada que tem seus problemas também, e conduzir todo o lixo para locais de tratamento e tudo mais. E até 2016, quase 60% dos municípios não cuidavam do seu lixo no Brasil. Isso é muito sério,
Porque esse lixo, além de ele ficar poluindo os rios, poluindo as cidades, ele vai poder causar alagamento, doença e tudo mais que a gente viu na aula passada. Então a gente precisa de um plano de saneamento básico que o lixo seja incluído, em que a gente recicle parte do nosso lixo e o que a gente não reciclar, a gente dê o destino certo. Lembrando sempre, consciência, consumir menos, o que a gente não precisa, a gente não compra, não gasta e não produz lixo, ok? Então, por que é importante tudo isso que eu falei? Água potável, saneamento básico, esgoto, tem ligação direta com a nossa saúde. Quanto mais pessoas têm acesso, tem água potável, tratamento de esgoto, lixo coletado, menor taxa de mortalidade infantil, menos pessoas morrem, menos internações, gente, diarreia, algumas doenças relacionadas a esse tipo de bactéria, de vírus que se pega com água poluída. Então pensa num local que não tem tratamento de esgoto, que eu vou mostrar daqui a pouco algumas fotos, ou que não tem água potável, não tem coleta de lixo, você fica muito doente mais rápido. Isso afasta as crianças das escolas, isso diminui o índice de desenvolvimento social das pessoas. Então é um ciclo, você é pobre, você não tem direito à água potável, não tem esse acesso, aí você fica doente e isso te torna mais pobre ainda, porque você não consegue trabalhar, estudar e tudo mais. Então isso aumenta a desigualdade social mais ainda. E no meio ambiente, né, gente? Como que a gente vai pensar? A gente olha o nosso Tietê imundo. Por que o nosso Tietê é imundo? Porque boa parte do nosso esgoto, não só da nossa casa, mas das fábricas, vão direto para o Tietê sem tratamento. Aí eu coloquei aqui, olha que legal. Aqui a gente tem um riozinho, e se vocês repararem, aqui a estação elevatória de água que puxa a água do rio, trata essa água do rio, manda para um reservatório que vai para a casa de vocês. Então, antes de chegar, para essa água chegar limpinha já do rio, limpinha para consumo, né? Não beber, viu, gente? Lembrando isso, para beber tem que ser água mineral que passou por um filtro ou que você ferve e tudo mais. Não pode beber água que vem da torneira. Até porque, não só pela poluição, mas aqui nessa estação de tratamento é colocado bastante cloro para matar esses micro-organismos. Então você vem, passa para o reservatório e chega na casa de vocês. Aí aqui, ó, tem um banheirinho e tudo mais. Essa coleta, ó, essa água suja, ela tem que passar por outra estação, que é a ET, a gente chama de ETA, tratamento de água, ET, tratamento de esgoto, para ela limpar novamente esse esgoto e devolver para o rio. Se esse esgoto vier direto para casa, para o rio, imagina esse esgoto aqui, direto da casa para o rio, sem tratamento, ele vai sujar esse rio também e esse ciclo não acaba bem, porque daí vai ser um rio mais sujo e aí você não vai conseguir tratar essa água direito para chegar na sua casa, certo? Então, vamos lembrar sempre disso. No mundo, gente, ó, mapa mundi de novo para vocês. Colocamos esse mapa aqui, a América está no centro para vocês terem uma ideia. Quanto mais claro, menos tratamento de esgoto, tá? Quanto mais escuro, mais tratamento, não só de esgoto, mas a rede sanitária, água potável, esgoto tratado, mas principalmente o esgoto. Ó, países aqui da África, principalmente, olha como é clarinho, menos de 40% desses países têm acesso a essa rede sanitária. Aqui na América, ó, Brasil, a gente tá entre 80 e 99, mas isso varia, viu, gente? Porque alguns locais do Brasil têm bastante tratamento de esgoto, como no sul e no sudeste, quanto no norte e no nordeste, muita gente não tem. Agora, país, ó, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Ásia e da Europa, esse sim, até mais de 99% de acesso a essa rede sanitária. Que a gente vê locais mais pobres, com menos acesso, né, a essa rede sanitária, e locais mais ricos ou mais bem estruturados. A gente sabe que poucos prefeitos, poucos governadores investem nisso. Porque isso é uma coisa que não dá voto na eleição. Como assim? Ninguém vê, que é uma coisa que fica embaixo da água. Se você faz um prédio, todo mundo vai falar, olha, ele fez um prédio.
Mas se você faz uma rede de esgoto, ninguém vê. Mas isso é muito importante, porque só com uma rede de tratamento de água e esgoto, as pessoas ficam menos doentes e poluem menos o ambiente. Então, infelizmente, muitos governos não investem nisso. E é uma das coisas mais principais para se investir num país, numa cidade, num bairro. Aqui eu coloco algumas imagens bem fortes pra gente, não é a ideia deixar a gente chocado, mas é a gente entender, ó, crianças brincando no meio do lixo, imagina o teor dessa água, imagina o tanto de bactéria e de vírus que essas crianças podem pegar. Crianças com dificuldade em encontrar água potável, ó, aqui, ó, o esgoto, nessas casas mais simples, eles não vão para uma rede de tratamento, eles vão direto para o rio que vai passar, tá vendo? É toda uma rede. A dificuldade aqui de se encontrar água em países africanos. Eu coloquei aqui algumas imagens da África, mas essas daqui são do Brasil. Então, para vocês não ficarem com essa impressão que só a África tem esses problemas, porque o Brasil também tem. Então é isso. Aqui na apostila de vocês vai estar falando um pouco sobre esse acesso, sobre esses valores. Vocês vão assistir essa aula, responder para mim. E aí a gente vai tirando dúvidas. Mandei mensagem com as dúvidas no Class. E assistam os 2 vídeos para vocês terem uma introduçãozinha da África também, que a gente vai voltar a falar possivelmente na próxima aula, ok? Beijão para todos, fiquem em casa e fiquem bem.